hora de refletir a palavra de Deus. Vamos para mais uma reflexão. Vamos falar sobre o caminho de Deus. Saber que caminhar com Deus necessita muita atenção para não cair. Nós devemos estar atentos às investidas do inimigo que pode colocar obstáculos no nosso caminhar e atrapalhar a chegada ao alvo certo. A nossa leitura hoje vai estar em João capítulo 14, versículos 5 e 6 e Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Veja a preocupação de Jesus para nós encontrarmos o caminho certo. Ele foi bem específico em dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Logo depois da pergunta de Tomé, ele foi bem claro em dizer que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele, Jesus. Se queremos chegar até Deus, se queremos ter a nossa salvação, precisamos andar com Jesus. Precisamos ver o que Jesus está nos dizendo para fazermos. Devemos investir no reino dos céus. Ontem falamos sobre valer a pena a nossa morada celestial. Investir nossa vida para estar lá. Na nossa caminhada encontramos muitos obstáculos, encontramos muitos desvios para nos tirar do caminho certo. Porque nós somos seres humanos, nós somos carnais. A nossa natureza humana nos leva a desfocar da nossa vida espiritual. Mas Jesus também fala: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Existe um velho ditado que as pessoas falam que a voz do povo é a voz de Deus. É uma grande mentira, porque aqui Jesus está falando são muitos que entram por ela. Precisamos ficar atentos, porque foram muitos que falavam naquele dia: crucifica-o, crucifica-o. E poucos estavam ali com o coração apertado, vendo seu mestre ser crucificado. Tome muito cuidado com as influências do mundo, com as tendências em que o mundo coloca na nossa frente, porque há muitas igrejas se perdendo, muitos templos sendo destruídos, sendo infectado pelo pecado, perdendo a sua essência devido a querer ser parecido com o mundo. Em João, no capítulo 14, versículo 6, que acabamos de ler, no versículo de destaque diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu preciso conhecer Jesus de verdade, não só de ouvir falar. E para conhecer Jesus de verdade, eu preciso investir no reino dos céus. Eu preciso aprender e entender o que Jesus está falando quando ele diz que no mundo tereis aflições, mas que tivéssemos bom ânimo. Jesus é o caminho para Deus. Jesus é o caminho do bem, da justiça, do amor, da fidelidade e do perdão. Quem segue o caminho de Deus encontra vida e sabedoria. Existe também outro caminho, o caminho da destruição. Esse caminho parece mais fácil, mas no fim leva ao sofrimento e à morte. Mas nós estamos falando de morte eterna, porque todos nós vamos morrer, vamos sair desse corpo corruptível, mas encontraremos a salvação e um novo corpo em Cristo Jesus. É a nossa esperança. Mas se estamos com Cristo,
essa morte eterna não tem domínio sobre nós. Se estamos no caminho da verdade, estamos no caminho que é Jesus, temos a sua proteção de andar com Ele. O caminho da destruição tem muitos perigos escondidos. O caminho de Deus pode parecer mais difícil, mas é o mais seguro e traz muitas bênçãos, porque andando por ele nós não estaremos sozinhos. De vez em quando somos confrontados a tomar uma decisão em que direção seguir. Convites do que nos dizem ser nossos amigos, desejos desenfreados por coisas que corrompem os valores de Deus. Por isso Jesus nos diz na leitura de hoje: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Quando se fala que é poucos, é porque são poucas pessoas que estão querendo realmente abrir mão dessa vida mundana para andar com Deus. Porque as influências do mundo, tentam tirar de nós o alvo que é Jesus. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1: siga o caminho do amor e busquem com dedicação dons espirituais, principalmente o dom da profecia. Dons espirituais são bênçãos ou habilidades que nos são dadas pelo poder do Espírito Santo. Os dons do Espírito são dados para abençoar e beneficiar aqueles que amam o Senhor e procuram guardar seus mandamentos. Lembre-se que caminhos fáceis de ser trilhados são perigosos, pois aparentemente parecem atraentes, mas o fim não é bom. Jesus sabia disso e por isso instruiu seus discípulos para que através dos seus ensinamentos pudessem estar atentos para não cair nas armadilhas que o inimigo colocaria à nossa frente. Se você tem dificuldades em prosseguir pelo caminho correto, peça ajuda ao Espírito Santo para te guiar. Ele nos ensina. Veja, vamos lembrar os frutos do Espírito que são, lá em Gálatas capítulo 5, tem uma boa explicação sobre os desejos da carne e os frutos do Espírito. A partir do versículo 18 diz: mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, se o Espírito está me guiando, eu vou andar pelo caminho da verdade, do caminho de luz, mesmo que seja difícil de ser trilhado, mas eu vou andar pelo Espírito. No versículo 19 está dizendo: ora, as obras da carne são manifestas: a imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam dessas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas no versículo 22 ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Viu aí a diferença de andar de mãos dadas com o Espírito Santo ou de mãos dadas com o mundo? Se vivemos no Espírito, o nosso caminho é diferente. A porta por onde entramos é apertada, pois no mundo de hoje em que vivemos é mais fácil e prazeroso praticar as obras da carne. Vamos lembrar quando ela diz que a imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Veja bem, são coisas praticadas facilmente, está sempre disponível para qualquer pessoa fazer. Mas quando se trata dos frutos do Espírito, que é praticar alegria, é ter paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, se torna mais difícil de ser cumprido, não é verdade? Podemos ver que são coisas mais complicadas de se fazer.
porque o inimigo anda em derredor procurando tirar de nós a alegria. Ele tenta de toda forma tirar a nossa paz, a nossa paciência, a nossa amabilidade, a nossa bondade, a nossa fidelidade, a nossa mansidão, o nosso domínio próprio. Existem muitos inimigos daqueles que querem andar com Deus. Por isso devemos estar atentos para entrarmos pela porta apertada e estreita e o caminho mais difícil de ser trilhado. Temos que praticar essas obras do Espírito aqui, esses dons espirituais. Se vivemos no Espírito, nosso caminho é diferente. Vamos lembrar que Jesus nos ensinou a andar com Ele. Quando Ele diz: ide por todo mundo, levando a mensagem de salvação, levando o Evangelho, ensinando tudo aquilo que nos ensinou para as pessoas, Ele nos promete que estará conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Vamos lembrar que tudo que vemos aqui nessa terra, tudo que tocamos, é transitório e passageiro, mas quando somos guiados pelo Espírito, somos direcionados para o que é eterno, aquilo que é permanente, eternamente. Em Tiago, no capítulo 4, versículo 1 em diante, diz: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes, mas Ele nos concede graça maior? Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Que a nossa mente não fique dividida na escolha do caminho que devemos andar. Devemos tomar uma decisão e ficar firme no propósito de servir o Senhor. Devemos constantemente estar lendo a sua palavra, que nos ensina, que nos mostra como devemos agir nesse mundo, diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das tentações que vêm sobre nós. Provérbios, no capítulo 14, versículo 12, diz: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Nem sempre o caminho que estamos olhando é o bom para nós. Nós precisamos pedir discernimento do Senhor. Precisamos pedir que Ele nos ajude nas decisões que devemos tomar. Talvez a nossa visão é a coisa mais maravilhosa e por ali, cheio de boas intenções, mas será se realmente aquilo é o que Deus quer? Que a nossa oração ao Senhor seja sempre a que está lá no Salmo 86, versículo 11, que diz: Senhor, ensina-me o teu caminho. Senhor, para que eu ande na tua verdade, dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Quando oramos, quando falamos com o Senhor dessa forma, nós estamos pedindo para que Deus nos dê aquilo que agrada a Ele e que tenha domínio sobre o nosso ser. Você está disposto a fazer dessa forma? Pois ore com fé. Esse é um pedido que Deus terá prazer em realizar na sua vida, de ensinar você o caminho correto para se trilhar, o caminho da verdade, de dar a você um coração inteiramente fiel a Ele, para que você tema o nome de Deus e que você tenha respeito por Ele. Apesar de estamos vivendo em uma sociedade, as pessoas não respeitam mais o Evangelho, não respeitam mais o nome de Deus. O que você mais vê nas redes sociais, nos canais de YouTube e outros canais de vídeos na internet, de stream, é as pessoas ridicularizando o nome do Senhor, mostrando imagem que desagradam a Deus,
que tentam ridicularizar a morte e o sacrifício de Cristo. Então nós devemos ficar atentos que todas essas coisas vão passar e Jesus logo virá e pedirá conta de nós, do nosso caminho que nós trilhamos. Se o Senhor te ensina o caminho que você deve andar, continue nele. Não desanima. As dificuldades virão, mas com o Senhor nós conseguiremos chegar no destino certo. Por caminhos que trilhei, os meus pés feridos